Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Me orgulho em dizer que Deus fala através deste livro. Deus fala. E é o que nós precisamos, ouvir Deus. O que Deus nos fala a respeito da mente para os últimos dias, o que Deus nos revelou através dos apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, nos seus dias e para os últimos dias. Você sabe muito bem, no alfabeto grego existem duas letras, a primeira e a última, alfa e ômega. E nós sabemos muito bem que ao longo dos anos a apostasia tem sido uma realidade no meio do povo de Deus. E nos últimos dias, a última apostasia, os últimos enganos, a igreja será sacudida. Ela tem sido. E muitos de nós talvez não atentamos tanto para essa experiência que se chama o sinal ou um dos eventos finais chamado sacudidura. Mas vamos lá. Ontem nós vimos a respeito da mente corrompida. O apóstolo Paulo foi muito claro como que o inimigo trabalharia. Nós vimos como ele trabalharia nos seus enganos semelhante aos enganos de Eva, também nos dias do apóstolo Paulo e nos últimos dias. Agora, ontem nós vimos um pouco mais detalhado o que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios. E eu chamo a sua atenção novamente, porque eu estava agora há pouco dando uma olhadinha novamente no texto, e eu pensando assim, será que tem algo mais aí que é de muito grande, de muita importância? Toda a Bíblia tem. Sempre tem um detalhezinho ou outro assim fundamental para o assunto que nós estamos abordando, ok? O tema de hoje, a mente sobrecarregada. Mas eu quero fazer uma pequena ligação ao tema de ontem, a mente corrompida, com as propostas ideológicas. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 2 Coríntios e o versículo 4, ele diz assim, ele falou do espírito diferente, e agora ele fala de um evangelho diferente. Qual seria esse evangelho? Olha que coisa interessante. Evangelho tem que ver com a questão religiosa, tem que ver com a igreja, com aquilo que acontece na igreja, com a adoração, a forma da adoração falsa e a adoração verdadeira. E ele diz então que é o seguinte, que de boa mente o tolerais. Olha que coisa interessante. Como que seria isso? O que ele tolera assim, aceita, suporta? Existem coisas que nós devemos suportar, mas existem coisas que nós não podemos suportar, porque assim diz o Senhor na palavra, está escrito, Deus ordena, Deus fala para não aceitar. E os espíritos diferentes, e eu te ligo ao que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 1. Ele chama lá de espíritos de demônios, porque tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus, contra o evangelho de Deus, contra os princípios, ensinamentos de Deus, são espíritos de demônios, ele diz lá, ensinos de demônios. Vamos ler o texto? Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 1, ele diz, no final do verso, ensinos de demônios. Forte, não? Pois é, tem os ensinos de Deus, do Espírito Santo, e tem os ensinos do inimigo. E aí, o que acontece? Facilmente entra, sem um filtro, sem uma crítica. Tem sido aceitado muitas coisas, tem sido tolerada muitas coisas. Alguns dizem, isso não tem perigo. E sabe, eu gostaria de dar um pontinho aqui, especialmente o mundanismo. especialmente a proposta emergente para uma igreja diferente, aculturada, uma igreja que vive semelhante ao mundo.
e não semelhante a Cristo, ok? Já falei bastante sobre isso. Agora eu quero te chamar para o tema de hoje, a mente sobrecarregada. Jesus vem agora em Lucas capítulo 21 e Jesus adverte a respeito dos últimos dias, com relação ao coração, à mente. O que é que Jesus fala aqui no texto bíblico a respeito do coração e da mente nos últimos dias? 21 e o verso 34. Acautelai-vos, cuidado por vós, ele diz, para que não vos suceda que o vosso coração, a mente, fique sobrecarregada. É a mente que recebe as informações, não é verdade? É a mente que recebe as influências, é a mente que recebe também o sangue que circula pelo corpo. Então, não se esqueça, o que nós comemos tem efeito no cérebro, na mente. O que nós ouvimos tem efeito no cérebro, na mente. O que nós assistimos, contemplamos, tem efeito no cérebro, na mente. Então, pelas avenidas da alma, o cérebro ele pode ser influenciado para o bem ou para o mal. Nós batemos bastante na tecla do lóbulo frontal, aquele que tem o poder para escolha, para decisão, para discernir o certo e o errado. E tem então no nosso cérebro a distribuição das áreas que recebem aí as diferentes influências e aquilo que é externo e que entra no nosso cérebro. Então vamos para o texto. Jesus diz: cuidado, não deixe que sobrecarregue. Como que nós vamos sobrecarregar o nosso cérebro, a nossa mente? Com aquilo que vai entrar, com as influências. Eu poderia dizer com as luzes, os encantos desta vida, as propostas desta vida, as propostas ideológicas. Quando nós lemos um texto, isso entra. Quando nós ouvimos a respeito de um texto, isto entra. São as ideias diferentes, os ensinos demoníacos. E Jesus vem agora e ele diz: com as consequências da orgia. O mundo hoje propõe para a Igreja de Deus viver os entretenimentos, os prazeres desta vida. Essa orgia também, ela entra pelo caminho da glutonaria, do que comemos, a quantidade, mas também a qualidade do que nós comemos. Então Jesus diz: cuidado. E interessante que ele cita lá em São Mateus 24 que semelhante aos dias de Noé também seriam nos últimos dias. Eles comiam. Olha, me desculpa falar, existem na internet os 10 piores alimentos e talvez você vai ficar surpreso e surpresa ao dar uma olhadinha que quem sabe em algum momento você já consumiu alguns desses alimentos que não são bons para a nossa saúde física e nem a nossa saúde mental e interfere com a nossa saúde espiritual. Então Jesus vem e fala da orgia, mundanismo, prazeres, as festas, os encantos dessa vida, não são para nós. Os nossos encantos são lá de cima, as nossas festas são lá de cima, os nossos entretenimentos são aqueles saudáveis de forma especial até que melhore o nosso corpo, tá bom? Vamos lá para o segundo ponto. Jesus vem agora e ele diz: embriaguez. E aí, você toma um golinho? Eu não creio que você bebe cerveja. Bebe. Se você bebe cerveja não é para nós, não. Vinho é diferente, suco de uva. Eu estou falando vinho, o fermentado. Isso não é para nós também, não. O que mais poderia? Não faço uso. Cachaça? Pinga? Não, você não faz uso disso, faz. Eu quero crer que não. Mas o que pode embriagar a nossa mente? O que pode sobrecarregar a nossa mente? Obstruir, neutralizar, fragilizar os nossos neurônios? As telas, a mídia, as cores, isso pode embriagar, pode hipnotizar-nos. Então vamos para o terceiro e último. Esse muitos de nós temos problemas com esse, que ele diz assim: preocupações deste mundo. Qual é a sua grande preocupação? Ganhar muito dinheiro, ficar rico. Qual é a sua preocupação? Está sempre nas lojas, roupas, isso aqui, posses, adquirindo coisas materiais. Quais são as preocupações da sua vida?
Os estudos para a sua exaltação ou para a glória de Deus. As preocupações dessa vida, andar ansioso com relação ao dia de manhã. Mas essas preocupações aqui são o abraçar as coisas materiais, a avareza. Meu querido e minha querida, Jesus diz assim, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. Assim como aconteceu nos dias de Noé, as pessoas não estavam apercebidas dos acontecimentos e elas foram pegas de surpresas. E aí, vamos lá? Agora então, eu quero lhe dizer uma coisa, para não sobrecarregar a sua mente. Provérbios capítulo 4, verso 23, talvez eu volte amanhã a falar um pouquinho mais sobre isso. O texto bíblico diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, o seu cérebro, a sua mente, a minha mente, porque é o centro do comando. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Nós não queremos sobrecarregar nossa mente, muito pelo contrário, nós queremos que a nossa mente seja cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.